Rea abre a porta de sua própria casa e o que vê o deixa de boca aberta. Sacolas espalhadas por todos os lados. Móveis novos. Um caos luxuoso que só Karsu consegue criar. Ela chegou dias atrás, fugindo de Attila, e desde então transformou aquele lugar em um campo minado financeiro. Karsu não estava escondendo sua estratégia. Isso era vingança pura. Ela sabia que cada compra, cada gasto absurdo, cada decisão que o deixava furibundo era uma forma de recuperar o poder que ele sempre usou contra ela. E funcionava. Quando Karsu desceu as escadas, Rea já estava em pânico, abrindo sacola tras sacola. Um mixa? Uma lixeira eletrônica que custa uma fortuna. E depois veio o lustre. Aquele lustre gigantesco que ocupava metade da sala. Ele perguntou quanto ela havia gasto. Karsu não respondeu. Nem fingiu se importar. Abonitou para acompanhar cada reviravolta dessa trama, porque o que vem agora vai te deixar sem respiração. Enquanto Karsu desfrutava da reação de Rea, Irma começava seu primeiro dia em um novo emprego. A ouvidoria de uma empresa, atendendo reclamações pelo telefone. O salário era mínimo, mas era dela. Ninguém controlava seu dinheiro. Ninguém decidia o que ela comprava. Irma tinha enfim um pedaço de independência, mesmo que pequeno. Mas a vingança de Karsu estava apenas começando. Quando os filhos desceram com fome, Karsu não pensou duas vezes. Pediu sushi pelo aplicativo. E Rea gritou tão alto que as paredes tremeram ao ver o extrato bancário. O dinheiro que ele tanto protegia, que ele contava como um avarento contaria suas moedas de ouro, estava desaparecendo nos dedos dele. Raretlamova. Karsu ignorava. E a cada ignorada, ele ficava mais furioso, mais impotente, mais preso àquele cenário que ele próprio havia criado ao trazê-la de volta. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Hassan recebia más notícias. Assim, a empregada, havia sofrido nas mãos de seu marido. Baratas. Desrespeito. Humilheo. O homem usava o dinheiro que ela ganhava para apostar em cavalos enquanto a espancava. Hassan odiava homens assim. Homens frágeis que precisavam bater em mulheres para se sentirem poderosos. Ele chamou Tayfur, aquele era o nome do marido, para uma conversa na manhã seguinte. Não seria uma conversa gentil. Mert, entretanto, estava colhendo informações como uma abelha colhe néctar. Feliz contará sobre a venda das casas. Irma tinha um novo emprego. E Karsu estava na casa de Rea, supostamente se vingando. Mert levou essa informação direto para Attila, esperando acender a chama ciumenta que ardia dentro dele. Attila não precisava ser inflamado. A ideia de Karsu e Rea sob o mesmo teto, respirando o mesmo ar, era suficiente para deixá-lo à beira do colapso. Rea, enquanto isso, continuava descobrindo novidades. Frutas exóticas. Ameixas pretas que custavam uma fortuna. Uma reação alérgica terrível que o deixou com o rosto coberto de bolinhas vermelhas. A língua dormente. O hospital. E Karsu o levou para o hospital sem reclamar. Porque apesar de tudo, apesar da raiva, apesar da vingança, ela ainda se importava. Apenas não era mais escrava desse sentimento. Ela cuidava dele como uma pessoa cuida de um paciente, com profissionalismo, sem emoção. Isso doía mais em Rea do que qualquer grito. Quando voltaram da emergência, o casal foi para casa. As crianças faziam barulho. Ray gritava. Karsu ordenava que ele abaixasse o tom. E foi assim que tudo desabou. Rea acusou Karsu de não ser mãe digna, de não controlar as crianças, de ser uma vergonha. Karsu, que havia passado toda uma noite de hospital esperando pela saúde daquele homem, parou de fingir paciência. Ela falou de verdade. Sobre o vídeo da briga que ela vira. Sobre as mentres dele. Sobre a manipulação que ele exercia todos os dias sobre os filhos. Sobre como ele nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o erro, apenas exigiu que ela voltasse a ser uma boa dona de casa. A velha Karsu teria aceitado. A velha Karsu teria se desculpado, teria se sentido culpada, teria se anulado para manter a paz. Mas essa Karsu disse não. Ela reuniu as crianças e anunciou que estava voltando para a casa da avó. Quem quisesse ir, ia. Quem quisesse ficar, ficava. Mas ela não conseguia mais suportar aquele relacionamento, aquele homem, aquele espelho que refletia apenas sua própria frustração. Denise, Celine e Tilsin. Todos correram atrás de Karsu. Rea ficou sozinho em casa, rodeado pelas compras que tinha odiado, cercado pelo silêncio que ninguém consegue suportar por muito tempo. Enquanto Karsu se reorganizava na casa de Feliz, Hassan executava seu próprio plano. Tayfur entrou em uma sala e viu de Laver esperando. O problema foi explicado de forma clara e direta. Hassan não aceitava homens que batessem em mulheres.
Taifur se ajoelharia, pediria perdão para si, e se voltasse a encostar um dedo nela, morreria. Não havia negociação. Apenas uma promessa de morte. Enquanto isso, Suleiman visitava Hassan com más notícias. Sua filial na Geórgia havia falido porque Hassan havia se afastado dos negócios. Ele havia perdido dinheiro. E agora sugeria, ameaçava, na verdade, que Hassan reconsiderasse sua aposentadoria. Hassan estava cansado dessas ameaças. Cansado de homens tentando controlá-lo. Então foi direto. Precisava de alguém para lidar com Suleiman. Alguém que ninguém conhecesse. Alguém novo. E pensou em Homer. Homer era apenas um garoto que trabalhava na livraria de Attila. Mas era jovem, discreto, e não carregava o peso de ser um dos capangas conhecidos de raça. Homer receberia uma maleta cheia de dinheiro e uma instrução simples. Fazer um acordo com um homem perigoso. Attila logo percebeu. O look novo de Homer. A folga repentina. Confrontou o pai e foi direto ao ponto. Hassan era um manipulador, sempre havia sido. Attila não conseguia salvá-lo de si próprio, apenas pedia que deixasse Homer em paz. Hassan, que era um homem de estratégia, virou a conversa. Perguntou como o filho havia convencido Karsu a voltar. Attila respondeu com honestidade que a havia sequestrado. Hassan sugeriu que fizesse o mesmo com Feliz, a botocada, ele chamava. Os dois riram. Porque apesar de tudo, apesar dos segredos e das manipulações, havia ali uma conexão entre pai e filho que resistia a qualquer coisa. Enquanto isso, na livraria, Attila estava enfrentando seu próprio caos emocional. Karsu tinha voltado ao trabalho. E então apareceu Gulkan Arslan, a atriz turca famosa. Conversas longas. Sorrisos demorados. A familiaridade de quem se conhece há tempos. Karsu não poderia permitir isso. Ela ficou atrás das prateleiras, observando. Vendo Attila ir. Vendo estar completamente entretido. E quando não conseguiu mais, agiu. Ela foi até Gulkan e fingiu ser fã. Pediu uma foto. Depois um vídeo para sua filha. Gulkan, compreendendo exatamente o que estava acontecendo, porque mulher entende mulher, foi embora com Karsu. Attila viu tudo e sorriu. Porque sabia que Karsu, com todos os seus ciúmes e toda a sua raiva, ainda o queria perto. Tilsin recebeu o vídeo de Gulkan. Mostrou para as amigas. Denise cumprimentou-a atrás. E Karsu recuperou o controle da situação, como sempre fazia. Enquanto tudo isso acontecia, Ra estava em casa sozinho. E então Andi, aquela mulher que havia voltado de Amsterdã, entrou em contato. Ra imediatamente pensou em Karsu. Pensou em como aquela mulher havia saído de sua casa, levando as crianças, deixando-o vazio. Ele enviou uma mensagem através de Lali. Karsu já se foi. Sinto falta de sua casa arrumada. De você não gastando meu dinheiro. Porque Karsu era uma bruxa. Mas Rand, a amiga de Andi, não estava esperando por essa mensagem. Ela tinha seu próprio plano. Ela queria que Ra implorasse por Karsu. Queria que ele sofresse esperando. Então inventou uma desculpa. Uma amiga havia sofrido um acidente. Ela precisava viajar. Não poderia se encontrar com Ra. Rand sabia que a ansiedade devoraria Ra. Que ele, eventualmente, correria atrás de Karsu. E que quando fizesse, estaria completamente vulnerável.